Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as revisões da aposentadoria, que nada mais são que reanálises do benefício pago pelo INSS, mediante a insatisfação de aposentados e pensionistas, os quais acreditam que algum equívoco na concessão de seus benefícios. Então, em resumo, caso a pessoa que recebe o benefício do INSS acredite que está recebendo um valor injusto devido a algum erro do órgão ou pelo conhecimento das novas teses jurídicas que podem garantir um benefício mais vantajoso, essa pessoa pode solicitar a revisão. Bom, o STJ ele definiu regras para aposentado pedir revisão de benefício do INSS após ação trabalhista. Então, o prazo de 10 anos para o aposentado pedir a revisão começa a contar apenas após o término do julgamento da ação trabalhista. Então, o Superior Tribunal de Justiça, que a gente fala o STJ, definiu as regras para aposentados pedirem revisão do benefício junto ao INSS após a ação trabalhista. Então, o entendimento da Corte é que o prazo de 10 anos para o aposentado pedir a revisão, após conquistar verbas na Justiça do Trabalho, começa a contar apenas após o término do julgamento da ação trabalhista. Então, a decisão ela foi tomada no julgamento do tema 1117. Como se trata de recurso repetitivo, a tese terá validade para todos os processos do tipo que estejam abertos no país. Então, ações de segurados paradas na Justiça que aguardavam a definição da tese, elas voltarão a tramitar após a publicação do acordo. Com a fixação da tese, que confirma jurisprudência já consolidada no STJ, poderão voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que haviam sido suspensos à espera do julgamento do repetitivo. Então, o procedente qualificado deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos idênticos, né? Então, já está publicado no STJ no site. Bom, atenção, porque o entendimento fixado pelo STJ modifica o marco inicial da contagem do prazo decadencial para o segurado solicitar a alteração do seu benefício previdenciário, quando o período levado em consideração para o cálculo do benefício for impactado por sentença trabalhista transitada em julgado. Em regra, de acordo com o artigo 103 da Lei 8213 de 91, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial visando a solicitação de alteração no ato da concessão do benefício previdenciário começa a fluir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento do primeiro pagamento. Bom, com esse entendimento, o início da contagem do prazo decadencial ele é fixado a partir da data do trânsito em julgado da ação trabalhista, quando nessa ação houver alguma alteração na vida contributiva do segurado, que implique na modificação do benefício previdenciário anteriormente concedido pelo INSS. Como se trata de um recurso julgado
pela sistemática dos recursos repetitivos, uma vez transitada em julgado a decisão no âmbito do próprio STJ, os tribunais devem aplicar a tese firmada às demandas judiciais em que houver identidade com a matéria que foi julgada. Bom, então nesse aspecto vale observar que houve determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamentos individuais ou coletivos, nos quais tem havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial que discutam a mesma matéria, visando a aplicação uniforme do entendimento fixado na tese firmada. Bom, essa revisão baseada em ação trabalhista, ela atinge pessoas que tiveram as condições de aposentadoria afetadas por uma ação trabalhista com trânsito em julgado posterior. Bom, e não é para qualquer... E essa revisão, né, o STJ vinculou que essa revisão ela deve se dar para incluir verbas remuneratórias recebidas em ações trabalhistas. Então, nos salários de contribuição que integraram o período base de cálculo do benefício. Então, eventuais outros pedidos de revisão, como a conversão do tempo especial em comum, tempo de contribuição e outros não atingem, não estão inclusos nessa tese, tá? E aí passa a contar 10 anos da data da aposentadoria. Geralmente, a revisão é até 10 anos da data da concessão da aposentadoria e não a partir de 10 anos, como muita gente imagina. Se você esperar 10 anos, você vai ficar sem revisão. Então, tome cuidado com isso. Diariamente, eu recebo pessoas no escritório que até poderiam ter direito a um bom dinheiro de revisão. Mas elas, só de olhar, a gente olha o documento, já é possível verificar que ultrapassou os 10 anos de concessão da aposentadoria. E aí não dá para ser feito nada. Então, quando a gente fala de revisão de aposentadoria, tem muita gente que simplesmente não revisa e perde muito dinheiro, porque na hora que decide revisar, já acabou o prazo. Então, existem também revisões maravilhosas. Então, vamos supor que se você se aposentou com tempo comum, mas você trabalhou em condições especiais, então com periculosidade ou com insalubridade, exemplo, uma enfermeira exposta a fungos, bactérias, na época da Covid a gente pôde ver quanto enfermeiro morreu, então pode agregar esse tempo na sua aposentadoria. Caso esse tempo tenha sido igual ou maior do que 25 anos, pode até transformar a aposentadoria comum em especial. Se você se aposentou após a reforma da Previdência, que foi em 13/11/2019, além dos 25 anos, você precisa ter no mínimo 60 anos de idade. Caso tenha sido menos do que 25 anos, não é possível alterar a sua aposentadoria comum em especial. Mas, ainda assim, você pode fazer a revisão do valor da aposentadoria. Então, eu falo 25 anos porque é o tempo mais comum, mas a gente não pode esquecer que existem atividades que exigem 20 anos de tempo de contribuição, é a exposição a amianto, a mineração subterrânea com atividades afastadas das frentes de produção, e existem também aqueles que se aposentam com 15 anos de tempo de contribuição, como, por exemplo, os trabalhadores em atividades permanentes em minerações subterrâneas na frente da produção, têm direito à aposentadoria especial após 15 anos de tempo de contribuição e após a reforma também a idade. Bom, quando se pede a modificação da aposentadoria comum em especial, o aposentado passa a ter uma renda maior, decorrente dessa alteração de benefício. Todavia, há valores que ficaram para trás, ou seja, aqueles valores da aposentadoria especial que deveriam ter sido recebidos no passado,
Aí o que acontece? Eles não foram recebidos em razão do pagamento apenas da aposentadoria comum. Então, ou seja, é possível você pleitear todas as diferenças dos últimos 5 anos. Só para esclarecer, se uma aposentadoria comum é R$2.000 e ela é transformada em uma aposentadoria especial de R$3.000, além de receber o valor novo, o aposentado ele tem direito a receber a diferença de R$1.000 por mês dos últimos 5 anos. Então, isso é somente um exemplo, tá? Bom, semana passada eu consegui aumentar uma aposentadoria em R$2.000 por mês. 200 e pouquinho, mas vamos arredondar, R$2.000, que é uma quantia bem significativa. Bom, é possível continuar trabalhando após receber a aposentadoria especial? É, mas somente em atividades não insalubres ou perigosas à saúde. Então, ou seja, você não pode continuar exercendo trabalhos prejudiciais à saúde, como ficar expostos aos agentes insalubres e perigosos à sua saúde. Então, a discussão da possibilidade de continuar trabalhando após receber uma aposentadoria especial, ela é antiga. Então, para as aposentadorias comuns, é autorizado continuar trabalhando até na mesma atividade que você exercia após a aposentadoria. Porém, a gente está falando aqui de atividades que influenciam diretamente na saúde ou na vida do segurado. Também existe funcionário público que se aposenta precisa sair. Bom, assim a coisa muda um pouco de figura, depende do caso. Agora, o que acontece se eu voltar a trabalhar com insalubridade e periculosidade? Bom, caso você esteja recebendo uma aposentadoria especial e volte a trabalhar com a insalubridade ou periculosidade, o pagamento do seu benefício, ele é cessado, conforme cita o artigo 46 da Lei 8213 de 99. Isso acontece porque é exigido um tempo menor de trabalho das pessoas que exercem atividades prejudiciais à saúde. Trabalham um período menor para justamente se aposentar e deixar de exercer essas atividades. Então, tira você do mercado de trabalho para preservar a sua saúde. Agora, existe uma exceção. Se você é profissional da saúde, recebe aposentadoria especial e está trabalhando na linha de frente de combate à Covid-19, você não vai ter o seu benefício cessado. Tá? Então, essa é uma exceção. Existe prazo para pedir revisão? De novo, sim, existe o prazo decadencial de 10 anos. Se o seu benefício do INSS teve o primeiro pagamento há mais de 10 anos, dificilmente você conseguirá revisar a sua aposentadoria, porque o prazo prescreveu. Por isso, é muito importante você verificar dentro do prazo de 10 anos se a sua aposentadoria está errada, cabendo revisão do benefício. Tem exceções onde o prazo, de decadência ele não é aplicado, como, por exemplo, a revisão do teto do INSS. Porque o judiciário entende que existe o prazo de 10 anos para você pedir revisão, mas entende também que existem as exceções a esse prazo, onde não se aplica a decadência. Então, tomem cuidado com o mito. Após 10 anos da minha aposentadoria, eu posso pedir revisão. É mito, isso não é verdade, porque o prazo de 10 anos ele não traz direito a revisar, e sim impede que a revisão seja possível. Então, hoje eu estou repetindo várias vezes a questão da decadência, que é para ninguém esquecer do prazo de 10 anos para fazer revisão de aposentadoria. Até 10 anos, passou de 10 anos, já foi. Bom, outra revisão ótima é a revisão para alterar a aposentadoria para pessoa com deficiência. Por quê? Muitas pessoas possuem algum tipo de deficiência e acabam se aposentando sem utilizar as benesses da aposentadoria do deficiente, para melhorar o valor da aposentadoria.
Então, a aposentadoria do deficiente, ela não entra o fator previdenciário para quem se aposentou antes de 13/11/2019. O aposentado ele vai receber 100% da média contributiva se for por tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição ele é menor e vai depender do tipo de deficiência da pessoa, mas o tempo de contribuição será, de qualquer forma, menor se comparado à pessoa sem deficiência. Bom, se for aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, existe a redução na idade em 5 anos. Logo, se esse é seu caso, ou se você conhece alguém nessa situação, esse programa pode te ajudar. Se você está aposentado há menos de 10 anos e possuía deficiência quando você solicitou o benefício e não se aposentou com a aposentadoria do deficiente, você pode requerer a revisão da sua aposentadoria para aumentar o valor do seu benefício. A aposentadoria da pessoa com deficiência, mesmo, como eu acabei de mencionar, ela pode ser por tempo de contribuição ou por idade. Ela é devida ao segurado, empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso ou contribuinte individual e facultativo, sendo garantidas condições mais vantajosas para a sua concessão, como forma de ajustar as diversas barreiras sociais impostas à pessoa com deficiência. Então, todos os segurados que, em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, comprovem grau de deficiência leve, moderada ou grave, poderão ser beneficiários da aposentadoria da pessoa com deficiência prevista na Lei Complementar 142 de 2013. Então, a conversão da sua aposentadoria em aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado com deficiência, ela está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data que foi solicitado o benefício junto ao INSS. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, também conhecida como aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, dependerá da constatação do grau da deficiência, grave, moderada ou leve. No que tange à carência, muito embora a Lei Complementar 142 de 2013 não estabeleça o número mínimo de contribuições para efeito de carência, entende-se, por analogia às demais aposentadorias, que deve ser considerada a carência mínima de 180 contribuições mensais. Em muitos casos, após sua filiação ao regime geral de previdência social, o grau da deficiência do segurado pode agravar-se com o passar do tempo, sendo possível a deficiência leve ser acentuada para uma deficiência grave, por exemplo. Então, nesses casos, havendo agravamento do grau da deficiência, será observado o grau da deficiência correspondente ao número de anos contribuídos no momento do cálculo, realizando-se os ajustes necessários na contagem do tempo de contribuição. Então, existe a possibilidade do segurado se filiar à Previdência Social sem apresentar nenhuma deficiência no momento do ingresso, né, na Previdência. Então, ele não tinha lá nenhuma deficiência, porém, pode se tornar deficiente posteriormente. Então, nesse caso, também serão observados os períodos nos quais esse segurado contribuiu com deficiência e sem deficiência para fins de conversão do tempo contribuído como deficiente e sua somatória ao tempo restante, devendo-se elaborar os cálculos para os devidos ajustes e redução no tempo de contribuição para fins de aposentadoria. No que diz respeito à aposentadoria por idade do deficiente, deverá ser cumprida a carência mínima de 180
meses, que são 15 anos de contribuições mensais, e o homem deverá completar 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. Bom, na aposentadoria por idade, o grau da deficiência não será considerado, mas exige-se o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e a existência de deficiência durante igual período. Então, muitas pessoas confundem a aposentadoria da pessoa com deficiência com a aposentadoria por invalidez. No entanto, elas não são iguais. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é direcionada para quem possui impedimentos a longo prazo e consegue trabalhar mesmo nessa condição. Já a aposentadoria por invalidez, ela é feita para quem possui incapacidade total e permanente para o trabalho, após ser acometido por alguma doença, acidente e não consegue mais trabalhar, mesmo em outra função ou profissão. Fora isso, você consegue continuar trabalhando normalmente após se aposentar como pessoa com deficiência, o que não acontece se você tiver aposentado por invalidez. E a gente fala da deficiência, muita gente acha que deficiente é aquela pessoa que está na cama, que tem um problema muito sério. Não, às vezes você tem um problema de coluna, você não precisa estar aleijado, não conseguir andar. Você pode ter um problema sério, você pode andar com muleta, você não precisa estar na cadeira de rodas, você pode ter nem consigo te dizer agora. Bom, você tem uma hérnia de disco, essa hérnia de disco evoluiu e você não consegue se mexer. É uma deficiência. Tem gente que tem problema muito sério nos braços, não consegue se mexer, ou tem muita dificuldade. Fibromialgia é muito complicado também, dependendo do que acomete a pessoa. Enfim, você pode tentar, tem tantos problemas. Muito comum mesmo são pessoas que sofrem de problemas na coluna, que realmente tem muita dificuldade. Não é que elas não trabalham, elas trabalham, só que, vamos supor, elas não conseguem subir uma escada, porque tem problema de coluna, ou tem que ficar um pouco sentado, um pouco em pé e revezando. Tem gente que tem problema sério no joelho. É uma deficiência? Porque essa pessoa já tem dificuldade para trabalhar, não consegue subir escada, não consegue andar, às vezes precisa ir na mesa do chefe, a pessoa evita, não consegue. Tem esse problema de locomoção. Então, muitas vezes a pessoa tem a deficiência e nem sabe que aquilo conta para reduzir o tempo de aposentadoria. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.